Esse aqui, ele quer falar sobre a oração, e eu acho que falar sobre oração é sempre importante para nós, sempre. Falar de espiritualidade, de jejum, de contemplação, é sempre importante. E a oração, acho que é fundante, né? É base da nossa vida espiritual. Não gosto desse termo, vida espiritual. Falar da nossa espiritualidade, né? Da nossa piedade cristã. Então, acho que sempre importante a gente dar uma aprofundada. É, não é minha preocupação a gente aprender teologicamente sobre oração, nem sobre tipos de oração. Oração, lá em Nárnia, de onde eu vim, tinha, e não só lá, né, mas em outros lugares. Oração de guerra, oração de não sei o quê, oração de não sei o que lá. E mesmo dentro da teologia mais fundamentada na palavra, e a gente vai encontrar isso aqui no livro, é, oração de súplica, oração de louvor, oração de contemplação. Existem tipos de oração. Mas eu não estou preocupado aqui da gente fazer um catecismo e a gente aprender na letra fria tipos de oração e pronto. Então, eu convido você sempre na sua leitura a você procurar, ainda que a gente fique lendo uma página por dia, ou uma página por semana, ou uma página por mês, mas que a leitura encontre eco na nossa vida diária, para que a leitura introduza a gente numa mudança da nossa dinâmica de oração. Digo isso baseado na leitura da semana, e eu já começo chamando a nossa atenção aqui para o livro. Eu não sei se chamou a sua atenção, a minha chamou, e eu me vi muito junto do pastor. Quando lá no capítulo 1, que no meu livro aqui é página 20, quando lá no capítulo 1 ele fala sobre a necessidade de oração. E ele vai dizer que foi lá quando a esposa estava doente, com doença de Crohn. É uma doença que ataca o sistema digestório, estômago, intestino, mais forte, e é uma doença crônica, inflamatória, terrível. E ele descobre o primeiro câncer dele. E ele fala, né, foi bem na época que as Torres Gêmeas foram derrubadas, 2001, lá em Nova York. Ele é pastor em Nova York. Então, você tem um abalo muito grande na vida do cara, na vida da mulher, na vida dele, e na vida de ambos como nação, como sonho americano, sabe? Estados Unidos, o país mais seguro, o país que controla a economia mundial, e tudo mais. De repente, uns malucos entram lá voando e fazem o que fazem. Então, são aqueles momentos da vida em que as nossas crenças elas são confrontadas fortemente. Muitas crenças, não só as nossas crenças da vida mesmo. Ah, eu achei que ia ficar casado com essa pessoa a vida toda. Achei que nunca ia sair dessa empresa. Achei que agora tinha encontrado um negócio que é para o resto da vida. E às vezes essas coisas acabam, e aí as nossas crenças elas são afetadas fortemente. Mas também nós somos afetados nas nossas crenças bíblicas, né? Que dizem respeito a Deus. Quem aqui de nós que nunca teve uma experiência traumática com uma igreja, acho que todos nós aqui tivemos, você sai dessa igreja para aquela e a sua crença em Deus fica abalada, sua fé fica abalada.
Você tem que descobrir de novo quem é Deus, como é que se busca esse Deus, onde ele está, por que que ele me permitiu eu passar por essas coisas. Então, crenças, elas são sempre colocadas em choque quando coisas ruins acontecem. E aí ele vai dizer no livro, e eu acho isso de muita coragem, porque quando você expõe isso no livro, você expôs para o mundo, né? Que foi por causa disso que ele e a esposa começam a trilhar um caminho de oração que antes eles não trilhavam. Ele já era pastor, eles já eram casados, eles já eram um cara formado em teologia, já há anos, pastor de uma igreja, e a gente pensaria assim, a gente pensa, pô, o pastor já é um cara consagrado, ele já é um cara quase anjo, tá nascendo asa, a gente tem essa ideia de pastor, um ser acima da média. E eu acho que muitas igrejas, dentro do movimento neopentecostal e pentecostal talvez também, pelo menos no universo de onde eu vim, naquele ambiente, essa figura do pastor perfeito, ela era necessária. Ela era feito um marketing forte em cima disso, e você olha o pastor é perfeito. É o cara que ora mais, a família dele é perfeita. Então se vende essa ideia. E o cara aqui, com muita coragem, vai dizer que ele entra numa jornada com a esposa de orar todo dia, a despeito de qualquer coisa. Mas, Jorge, um pastor não ora todo dia? Ora. Mulher do pastor não ora todo dia? Eu oro. Eu acho que ela ora. Mas é muito interessante o cara colocar isso no livro dele. A gente sentiu a necessidade. Um pastor não tem sempre a necessidade? Tem. Mas nesse momento aqui, ele se sentiu desafiado. E ele entendeu com a mulher que ou eles faziam isso ou eles iam morrer. Então, chamo a nossa atenção para a leitura desse livro, para muito além do que aprender tipos de oração, nos sentirmos desafiados a encararmos a nossa realidade hoje, como está a minha vida de piedade, como está a minha espiritualidade, como está a minha relação com Deus, sem nenhum peso de acusação, sabe? Sem nenhuma obrigatoriedade, nada disso aí, sem nenhuma meta para ser alcançada, sem nada. Eu com Deus me senti desafiado, e talvez que essa leitura sirva para nós como um primeiro passo para uma mudança na nossa dinâmica de vida de oração. E a leitura do livro traga para a gente essa força desses primeiros dias, porque toda rotina para ser mudada requer uma disciplina. E talvez o livro nos ajude nesses passos que estamos dando aqui, para que a gente saia dessa leitura com uma vida de oração mais afinada, mais devotada, mais profunda, mais agradável, seja lá o que for. E logo no começo da leitura, eu percebi uma coisa. Se você já leu o primeiro capítulo, você deve ter percebido que ele trata a oração tanto no aspecto pessoal como no aspecto público. Interessante essa palavra no livro. Oração pessoal e oração pública. Interessante. Eu estou em vários grupos de WhatsApp da igreja, sabe? Vários grupos. E nós descobrimos a tecnologia, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu entro aqui no Facebook, eu entro aqui no WhatsApp e aí alguém fala assim, fulano tá doente. Aí eu já respondo aqui com duas mãozinhas assim, ó, que o WhatsApp já criou para os evangélicos um, como é que chama isso? Emoji, né? Um emoji apropriado. E quando eu mando esse emoji, na minha consciência, eu já estou aliviado. Porque eu já falei que estou orando, a pessoa já sabe que eu estou orando e está tudo certo.
Ainda que a minha oração seja naquele momento assim que eu olhei, ai, coitado, Deus abençoa, clique. E a minha oração foi essa, Deus abençoa. Não, não acho ruim, nem o pior dos universos, mas é, na comunidade da fé, a oração pública, a oração feita em voz alta, a oração no meio de um pequeno grupo, na comunidade, ela é importante porque ela nos molda, ela molda o nosso entorno, e ela traz comunhão. Na nossa igreja, especificamente, a prática de oração pública é muito pequena. As únicas pessoas que oram são aquelas que abrem o culto. Nós não temos na prática do culto uma oração, um momento de oração comunitária, mesmo no nosso culto de oração de quarta-feira. Talvez, talvez esse livro me faça mudar algumas formas litúrgicas da nossa comunidade. Mas uma coisa é eu colocar um emoji de duas mãozinhas, outra coisa é no domingo eu encontrar a pessoa e falar, puxa vida, vamos sentar aqui, eu preciso orar com você. Fiquei muito preocupado, vou sentar aqui, eu quero orar por você. E ali eu abro a minha boca e eu verbalizo, sabe? Eu coloco para fora, eu formato, vou formatar a minha teologia, vou me fazer um com o meu irmão ali, a gente vai orar. E para além disso, a oração pública também, a oração em que eu vou orar no meio da igreja, vou orar ali num pequeno grupo. O que a gente percebe hoje, e eu não é hoje, né? Isso aqui eu acho que vem desde sempre. As pessoas não oram em público. Não sei se elas não sabem orar, se elas têm vergonha de orar, se elas travam no momento de orar. Eu não sei o que é. Eu penso, o que eu sei é que não deveria ser assim, porque a oração é a nossa vida, né? Mas não consegue. Eu trago comigo da Igreja Batista, lá dos meus idos tempos, que às vezes no culto o pastor fala assim, vamos fazer uma oração, o irmão que sentir no coração, ore. Aí fecha o olho, mano, e todo mundo fecha o olho e espera. Alguém vai sentir no coração e alguém vai orar. Ou num culto de quarta-feira, que todo mundo era desafiado a orar, todo mundo ora. Ora você, depois ora o outro, depois ora o outro, depois ora o outro, nós vamos orando. Mas carecemos, e nessa nossa vida internética, pós-moderna, das, das redes sociais, sabe? E do celular na mão e do computador, isso aqui é uma degradação da nossa vida de oração. É um convite à degradação da nossa vida de oração, porque tudo é rápido, eu estou passando as páginas, eu estou colocando emoji, eu estou dando um like, eu estou respondendo ok, e a vida de oração como comprometimento de tempo, dedicação de tempo, de silêncio da alma, de momento de oração, de busca, a gente perdeu isso aí. Isso já não era comum, e eu acho que isso a gente está perdendo. A tecnologia está matando a gente. Isso é, isso é ruim. Dito isso, duas coisas, logo na introdução do livro, introdução, logo na introdução, na página Por que escrever um livro sobre oração? Ele vai dizer duas coisas, né? Dois tipos de oração. A oração como meio de experimentar o amor de Deus, uma experiência de comunhão, sabe? Mística, de, de buscar a presença de Deus, um tipo de oração. E ele vai falar de um outro tipo de oração, que é a oração de
súplica, para que venha o reino de Deus. Eu acho que isso aqui é meio... A gente não pode esquecer que o pastor é americano, né? E ele trata a oração dentro da perspectiva cultural americana. Então, dentro da perspectiva cultural americana, ele, olhando para a vida de oração americana, encontrou esses dois caminhos, dois tipos de oração. Um tipo mais íntima, mais em comunhão com Deus, tipo a sós com Deus, e a outra mais, ele até cita aqui um autor, The Struggle of Prayer, a luta, o embate, né, da oração, a oração como obediência e venha a nós o teu reino, e súplica, e guerra e tudo mais. Mas ele vai dizer para a gente que não precisa ser nem muito ao mar, nem muito à terra. Não é só isso aqui ou só isso aqui, né? Os dois juntos formam o aspecto do que é oração. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui, logo na introdução, na página 12, é que ele fala assim, ó, lá no finalzinho da página 12, a oração mística combina melhor com a visão católica de que a graça de Deus nos é infundida diretamente pelo batismo e pela missa. Diferentemente da crença protestante de que somos salvos por meio da fé na palavra divina da promessa do evangelho. Achei bacana isso aqui. Não sei se você foi católico na sua vida, mas como é que um católico é salvo? Já se perguntou disso? O católico também acha que o católico é salvo pela graça de Deus. E essa graça de Deus vai ser derramada por Deus, né? Deus vai salvar. Como? É Deus é que o salva, não sou eu. É Deus é que salva. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser obediente, tenho que levar uma vida santa. Existe um quê de sinergia. Mas o católico acredita que na missa a graça de Deus é infundida, ela é colocada dentro do crente católico. Então a experiência da missa é mística. Está acontecendo alguma coisa mística aqui, que Deus está colocando a graça salvadora dentro de mim. Então eu, católico, tenho que ir à missa para receber de Deus a infusão da graça. O batismo também é, dentro desse aspecto, um meio da graça de Deus. Ou seja, no batismo da criança lá, ela recebeu uma porção da graça de Deus, entrou nela. Como? Misticamente. É transcendental. A Eucaristia, né? A gente chama de ceia, eles vão chamar de Eucaristia, que é o momento do pão e do vinho, também é para eles um meio de graça. Então, comer o pão, comer a ceia, toda a missa, eu estou recebendo a graça de Deus para a salvação, misticamente. Então, eles vão chamar de sacramentos, que são os meios de graça, né? Casamento é um sacramento, o batismo, a primeira comunhão, a crisma, a Eucaristia, aquela que faz quando vai morrer, extrema unção, são meios da graça de Deus alcançar o fiel a partir da ação do sacerdote, do padre, do pároco, seja de quem for. O que eu achei interessante aqui é ele trazer isso para dentro do aspecto da oração. Ele pega essa mística católica e a visão cristã. Como é que o cristão crente recebe a graça de Deus? Pela fé, não é? Eu levantei a mão, eu creio. Recebi o que é salvação. Como é que eu sei? Eu sei. Sei pela fé. Recebi isso pela fé. E o católico? Eu não sei, eu vou indo na missa e vai acontecendo um mistério. Eu vou recebendo aqui de Deus aos poucos. Então ele coloca isso aqui dentro desse aspecto da oração. A oração como um aspecto místico, de
de comunhão com Deus, um ser etéreo, eterno e transcendente, né? Mas que nessa oração minha eu vou buscar essa intimidade com Deus. E dessa oração mais de, de embate, de entrada do reino, centrada no reino, Senhor, vem o teu reino, vem, como de quem conhece a lógica teológica. Senhor, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, amém. E como é que você... Mas só isso, só isso. Pela fé eu sei que já está tudo certo. E o outro? Não, eu preciso orar aqui, eu preciso sentir, eu preciso me colocar diante de Deus. Você percebeu essas duas nuances da oração logo na introdução? Ah, alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que isso é um processo de terceirização, parece. O Lindolfo chamou atenção para a nota de rodapé da página 13. Tem muita nota de rodapé no livro, já percebi. E algumas delas são muito interessantes. Mas logo na nota de rodapé da página 13, isso aqui nem é sobre oração, né? É um entendimento teológico, né? É fundamentação teológica. O catolicismo entende que Deus se move através da mediação da igreja, do padre. Eles são mediadores da presença de Deus para o povo. Por isso que eu tenho que ir na missa, eu tenho que receber, eu tenho que participar da Eucaristia, o padre vai água benta, o padre vai abençoar, ou seja, ele é um sacerdote mesmo, ele faz a intermediação entre o homem e Deus. E o reformador acredita na suficiência da Bíblia e na ação do Espírito Santo. Deus fala com o cara, pronto. Não tem mais intermediador, né? Jesus é o sacerdote. Mas no neopentecostalismo, a gente parece que deu um passo para trás da reforma e a igreja volta a ser uma mediadora. Eu tenho culto todo dia, eu tenho que estar na igreja, eu dependo do pastor orar, do pastor ungir, eu dependo da palavra que o pastor libera, essas coisas todas. É como se eu tivesse terceirizando a minha relação com Deus de volta para a igreja, para a instituição igreja. Então eu já não sou mais eu quem cuido dessa parte transcendente. É a igreja que cuida. Eu terceirizei, eu abrir mão. Eu acho que Lutero e Calvino, eles ficam revirando no caixão com as coisas que acontecem hoje na igreja. Mas sabe, Lindolfo e irmãos, quando a gente começou a Casa da Rocha, eu acho que isso aqui é um momento oportuno para a gente falar disso. Quando a gente começou a Casa Rocha 16 anos atrás, nossa, era 10, agora já é 16. Em que nós saímos de uma formatação de culto todo dia, de segunda a segunda, culto de batalha espiritual, culto de intercessão, culto de empresário, culto de cura interior de libertação, culto de casais, isso é culto de tudo. E a gente ficou com um culto só domingo. Nós basicamente só tínhamos culto no domingo, porque nós alugávamos um salão de domingo e só. E de quarta-feira a gente percebeu logo a necessidade de fazer pequenos grupos, porque vinha gente no domingo de tudo quanto era canto da cidade. Que na quarta-feira seria quase impossível de vir. Então, a gente já começou a alugar salas de hotel em vários bairros e a gente se dividia. Como a gente tinha vindo, todo mundo que tinha vindo, começado a igreja, era todo mundo bispo. Eu tinha sido bispo em Osasco, bispo na Zona Leste, o Zé na Zona Sul. Pô, tem muita gente aqui de Osasco, vamos fazer um culto lá na quarta. Tem muita gente aqui da Zona Leste, fazer um culto lá na quarta. E nas quartas a gente dividia e fazia um pequeno grupo, mas era pequeno grupo mesmo. Domingo tinha 1.000 pessoas, no pequeno grupo tinha 10, tinha 20. Então, basicamente, o cara só tinha o culto de domingo. E não foi uma nem duas, mas foram vários os questionamentos. Mas, pastor, o que a gente faz na segunda? O que a gente faz na terça?
que a gente faz na quinta, o que a gente faz com a nossa vida agora, e uma sensação de afastamento de Deus. O fato da pessoa não estar mais na igreja de corpo presente, de segunda a segunda, era como se ela tivesse com a fé dela, com a espiritualidade dela abalada, como se ela estivesse distante de Deus. Porque, num certo aspecto, a espiritualidade daquela pessoa dependia de estar presente fisicamente no culto. Era lá que a mágica acontecia. Então, se eu estou lá todo dia, a mágica está acontecendo todo dia. Quando essa pessoa não tem mais esses vários cultos e ela se vê sozinha em casa, como ela ora? O que eu faço agora? A, a mudança foi tão drástica que eu me lembro que a gente estava lá no sindicato dos metalúrgicos e o Zé ficava pregando e a gente ficava ali fazendo o que tinha que ser feito. A quantidade de casais em pé de guerra, porque agora que eu não tenho mais que ir para a igreja todo dia e que os casais ficavam em casa todo dia, de casal que separou porque falou assim, mano, não tenho nada a ver com essa pessoa. Casei com ela dentro daquela loucura de segunda a segunda, eu líder disso, ela líder daquilo. Quando a gente ficou sozinho em casa, a gente percebeu que não temos nada em comum, nada. Foi a primeira coisa que a gente fez, foi começar o Ministério de Casais. Falei, vamos começar. Falei na época, com uma psicóloga que frequentava a igreja com a gente, a Regina. Falei, Regina, precisamos fazer alguma coisa, senão os casais vão separar tudo. E esse aspecto de que, como é que eu oro? Como é que eu desenvolvo a minha espiritualidade sem a intermediação da igreja? Mas eu vou dizer para você que hoje, 16 anos depois, eu não sei se a gente está muito diferente disso. Se nós, na nossa comunidade, se todo mundo encontrou um caminho de espiritualidade semanal que não seja tutoriada e mentoreada pela presença física da igreja. Então, quando eu li aqui a necessidade que o pastor encontrou e sentiu de orar, eu falei, bom, acho que isso aqui vem de encontro a essa nossa realidade, né? A gente precisa. E eu troco a minha espiritualidade por assistir o culto. Assistir o culto se torna o meu exercício de espiritualidade. E o que é pior, com o advento da internet, eu posso assistir o culto que eu quiser, a hora que eu quiser. E assistir cultos e pular de um para o outro se tornou uma prática. Eu não vou dizer que está errado, tá? Só que de assistir cultos, a internet percebeu que manter a atenção da pessoa por muito tempo é difícil. Os cultos se transformaram em cortes. E a minha espiritualidade, ela também vai sendo moldada por essa rapidez da procura e do recebimento. Se esse aqui não me entrega, eu já pulo para o outro. E a gente vive o fenômeno da espiritualidade dos cortes, sabe? Dos pequenos trechos. E nesse ambiente, a oração padece. A relação do ser humano em oração com Deus padece. Ele não percebe. O Tim Keller diz, eu percebi com a minha esposa que se eu não orasse, eu ia morrer. E nessa perspectiva, nesse ambiente nosso pós-moderno, a gente nem percebe que já está morto. A gente nem percebe que a nossa espiritualidade já foi. Ela já sucumbiu à oferta da rapidez da internet.
A gente nem percebe que a gente... Não é que se não orar a gente vai morrer. Nós já morremos, a gente tem que orar para ressuscitar agora, para ver se as coisas melhoram. Gostei lá na página 15 do dever ao prazer. Porque no primeiro momento a oração é nosso dever, né? Quase que nossa obrigação. Mas ele vai dizer assim, este livro, no meio do parágrafo lá do dever ao prazer, este livro mostrará que a oração é tanto conversa quanto encontro com Deus. Então, o desejo é que a gente, ao longo da leitura, encontre esse molho aí, ó, em que nós conversamos e que nós encontramos a presença de Deus e a sua graça. O que me chama a atenção também é que o autor ele vai dizer que ele procurou aprender de oração voltando aos livros da faculdade lá dele. E ele só cita nego de 1600, 1500, 1700 e pouco, 1800 e pouco. Falei, rapaz, né, meu? Você vê que o negócio é pesado. Então, estamos sendo convidados pelo autor para voltar lá para trás. Ele cita bastante Agostinho, e ele cita de cara aqui a Flannery O'Connor. Eu nunca li um livro dela. Alguém já leu? Já leu, Ana Paula? Você leu, você não? Flannery O'Connor. Eu nunca li. Então, logo no começo, eu já me senti meio perdido, porque como eu não lia nada dessa mulher, ele foi falando aqui e não encontrou eco na minha cabeça, nem no meu coração. Eu fui ficando meio confuso, assim, nesse início aqui. Mas achei muito interessante quando ele cita essa mulher aqui, a Flannery O'Connor, que é de 1700 e pouco, sei lá. Deixa eu ver aqui. É. E eu fico pensando assim, ó. Lutero morreu com 50, Calvino com 50 anos. Eu fico pensando assim, que numa época de 1500, 1700, sem energia elétrica, sem televisão, sem internet, sem nenhuma disputa, sabe, contra a gente, sem nenhuma distração da vida, os caras já tinham uma dificuldade em dedicação a tempo de oração. Cara, imagine a gente, né? Com tanta oferta. Mas, então, convido você. Aí ele vai dizer, aí eu vou aqui para a página, ó, vou para a página 26. Misticismo inteligente, antes de aprendendo a orar. Página 26. Misticismo inteligente significa um encontro com Deus que envolve não só os afetos do coração, mas também as convicções da mente. Nós não somos chamados a escolher uma vida cristã pautada na verdade e na doutrina, ou uma vida cheia de experiências e poderes espirituais. A gente é chamado para as duas coisas. Então, respondendo aquilo que o Tim Keller coloca lá na introdução, de uma oração mais mística e uma oração mais lógica, ele vai dizer aqui que a oração é um caminho místico-lógico. Existe um aspecto místico da oração, que é esse encontro com Deus, que não tem lógica nisso, que tem sentimento, tem afetos do coração, tem emoção, tem choro, tem, puxa, sentir a mão de Deus me tocar, me sentir abraçado por Deus naquele momento. Foi uma experiência muito,
marcante, pô, foi um momento de Deus. Essa parte mística da oração, ela é viva e necessária. E a presença dela não significa a ausência da nossa razão, das nossas convicções de fé. As duas coisas devem estar ali. Então, achei bacana isso também, que o caminho da oração aqui não é um caminho que você tem que escolher um lado ou o outro. Eu acho isso muito interessante, porque quando eu saí do movimento batista para o neopentecostal, o ponto de divergência era esse. Aqui é tudo muito frio, aqui tudo é muito lógico, aqui é tudo muito racional. E lá, não, lá Deus está lá. Lá é a presença de Deus, lá é a unção de, lá, sabe? Lá é aquela coisa do coração, como se as duas coisas não pudessem andar juntas. E quando eu estava lá nesse negócio da emoção do coração, a gente metia o pau em quem estava do outro lado, nos gelados, nos frios, sei lá o que for. Mas se a minha oração perder as bases da teologia bíblica, a minha oração vai virar qualquer coisa, menos oração. Ela pode virar até uma sessão de psicanálise, de autoanálise, e não ser uma oração, né? E se na minha consciência teológica eu perder a quentura do coração, eu também estou fugindo da minha vocação, porque Deus nos fez coração. Acabamos de ler aqui o livro do Jonas Madureira, Nós Somos Coração. Então, o livro nos convida a desenvolver esses dois lados da nossa vida, da nossa piedade, da fé, das convicções e da transcendência, da mística, dos afetos do coração. Que Deus nos ajude. Já chegamos na página 30 e você nem percebeu. A grandiosidade da oração. 9:17, não vou entrar aqui, tá? Não vou entrar. A semana que vem nós vamos para a grandiosidade da oração, que é, na verdade, o início do livro. Então, convido você a uma semana de oração. Leia esse comecinho de novo. Pinte o que te chamou a atenção, o que não chamou. Pode escrever no livro dúvidas que você tiver, a gente responde aqui. A qualquer momento que você quiser falar, é só abrir o seu microfone e falar, e comentar, e os microfones estão fechados porque você fechou, mas você pode abrir a qualquer momento. E a gente começa a falar sobre a grandiosidade da oração a semana que vem. Alguém que já tendo começado a leitura queira falar alguma coisa que chamou a atenção, fica à vontade.